Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de grande alegria poder estar aqui nesta noite, rever, né, alguns irmãos. Acho que 4 anos atrás, ou 5 anos, nós estivemos no outro templo, né? E passamos ali o dia, né, com a mocidade, com alguns irmãos, e foi um tempo muito proveitoso, né? E fico muito feliz em poder retornar, né? Agradeço aqui ao pastor, Gerson, acertei? Gerson, a Joyce, a irmã Jandira, né? A irmã Abigail, que tem nos hospedado lá na casa dela. Obrigada. Irmãos, Abigail é um nome tão lindo, né? Só de ouvir esse nome já... a gente já lembra de Abigail. Deus abençoe, tá bom, irmã Abigail? Obrigada pelo carinho, né? Estar aqui, irmãos, é uma bênção. Louvo a Deus pela vida da Joyce. Joyce tem sido uma grande amiga, né? Esse tempo todo que estamos ali no campo, a gente nunca deixou de se falar, né? Sempre em contato, compartilhando, né, as bênçãos, as lutas, as experiências, né? E Joyce sempre falando: amiga, eu estou orando por vocês, pode deixar que eu vou levar essa dificuldade para o círculo de oração lá da igreja, e nós vamos estar orando pela vida de vocês, Deus vai dar vitória, sempre em contato. E eu creio que muitas pessoas aqui já orou por mim, pelo Bruno e pelo Benjamin, amém? Porque eu vi um monte de irmãos falando assim: nossa, eu acompanhei vocês você na grávida, né? Então já até conhece o Benjamin. Benjamin que não conhece vocês, mas vocês já conhecem o Benjamin. E assim tem sido em muitas igrejas que a gente tem ido. A pessoa já olha para o Benjamin e fala assim: nossa, a sensação que eu tenho é que eu já conheço ele. Porque eu já orei tanto por ele, tanto por ele. O poder da oração faz isso, né? A oração tem esse poder de você nem conhecer a pessoa, de você nem estar lá onde ela está, né? Mas a sua oração chegou lá, o seu joelho chegou lá, né? E aí isso se torna íntimo. Sem eu te conhecer, você já é meu amigo, né? E aí a pessoa fala: nossa, eu acompanhei você grávida, nossa, Benjamin. E o Ben, assim que chegou, irmão, é bem engraçado, porque o Ben estranhou todo mundo na nossa igreja lá no Rio de Janeiro. A nossa igreja é bem grande, então assim, foi um choque cultural para ele, né? O Benjamin nasceu na África e veio aqui no Brasil agora pela primeira vez, com 2 anos de idade. Então ele está acostumado com o povo de lá, com aquele pouquinho de criança que ele convivia na igreja. Então quando ele chegou aqui, né, aí na nossa igreja, os nossos amigos brasileiros gostam de fazer o quê? Abraçar. O tempo todo é abraço. E ele com muito ciúme da gente, né? Porque ele está muito ligado a mim e ao Bruno. E ele batia nas pessoas. E aí os irmãos queriam abraçar ele, ele empurrava no peito, né? Porque ele não está acostumado. Não estava, porque... Qual o nome da irmã de azul? O filho dela estava ali. O Benjamin deu vários abraços nele. Subiu nas costas dele, porque já se acostumou, né? Já está aqui quase 4 meses. Então agora ele agarrou o menino ali assim, apertou bastante ele, tadinho. E talvez ele nem esteja entendendo. Mas Benjamin sofreu um choque cultural muito grande quando chegou. E agora ele está solto até demais, né? Então Deus tem abençoado o Benjamin, Deus tem cuidado de nós ali na África. E se você orou por mim, orou pela minha família, né, orou pelo nascimento do Benjamin, pode ter certeza que o Senhor ouviu as suas orações, né? Nesta noite eu vou ministrar, mas eu também vou compartilhar muitas coisas do campo missionário. Então vai ser um culto meio africano, meio... Amém, igreja? Então a gente tem muita experiência para passar para vocês, porque o campo missionário, ele, né, nos proporcionou tantas coisas, irmãos, maravilhosas, né? Eu te convido a se colocar de pé neste momento e abrir a sua Bíblia no tema desta noite. E depois você vai abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, tá bom? Primeiro Mateus 11, 28. Parabenizar também a mocidade, que conjunto bonito, né, muito bem ensaiado, louvores, né, que tocam nossos corações. E vocês são fortes, jovens, né? Vocês são fortes. No mundo de hoje, encontrar jovens servindo ao Senhor com fidelidade, né, com temor, isso merece glória a Deus.
Porque nós estamos no campo missionário e a gente está em uma outra vida, né? A gente chega no Brasil, a gente é outra coisa, irmão. O Brasil é muito acelerado, né? Então, ser crente, ser cristão e ser jovem, né? Nos dias de hoje, você pode glorificar Deus pela vida dessa mocidade, porque, irmãos, tem igreja que nem jovem tem, né? Então, assim, glorifique a Deus pela sua mocidade. Abrace eles, cuidem deles. Porque só Deus sabe a luta que cada um deles trava todos os dias para estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, que você possa estar apoiando o jovem da sua igreja, tratando com carinho, né, dando um abraço, porque nos dias de hoje é disso que eles precisam. Porque luta, dificuldade, eles já têm muito. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Lá em Atos 1, 8. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto aonde, igreja? Em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, tanto em e Samaria, e até aos confins. Amém. A igreja pode se assentar. O tema escolhido para esta noite é um tema evangelístico, né? Um tema onde o Senhor Jesus convida o pecador, né, para vir até Ele, né, que Ele os vai, né, aliviar do peso, do cansaço, da fadiga. Né? É um texto bem claro, é um convite ao pecador. E todos vocês que estão aqui nesta noite, vocês, da criança ao adulto, nós recebemos esse convite. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Todos que estão aqui nesta noite, que servem ao Senhor Jesus, é porque entendeu, né, e aceitou esse convite do Senhor Jesus, de ir até Ele, de entregar a sua vida a Ele, de servir a Ele, né? E é somente por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos totalmente, né, na morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus pela minha vida, pela sua vida. Então é por isso que todos vocês estão aqui nesta noite. Vocês foram convidados pelo Senhor Jesus a ir até Ele. E todos que estão aqui aceitou ir até Jesus. E quando você foi até Jesus, quando você se chegou ao Senhor Jesus, o seu fardo foi aliviado, o seu peso caiu por terra, a corrente que te aprisionava foi quebrada, e hoje você tem liberdade para adorar o Senhor. A morte de Jesus na cruz do Calvário mostrou o grande amor dele pela humanidade. E aí, né, ele faz um convite muito especial. Então, se você está aqui nesta noite e ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele está te fazendo um convite. Esse convite aqui é para o pecador, que ainda não se arrependeu, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele está falando, olha, vinde a mim que eu os aliviarei. Eu vou tirar de vocês esse fardo, esse peso. Eu tenho para você uma vida nova, uma história nova. E aí, irmãos, todos que aceitam esse convite, né? Você um dia veio à frente, levantou a sua mão, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Mas e aí? Né? E aí? O que fazer depois disso? Porque eu sempre ouço, né? E o Bruno fala muito isso. Eu aceitei Jesus. Não foi só para me ficar, né, aqui na terra, sentado no banco, né, e estou feliz da vida. Não. Jesus te chamou para um propósito.
Então, assim, não fique acostumado, né, com essa vida de vir à igreja, sentar no banco, só receber. Não, Jesus não te chamou para isso. E outra coisa, se o Senhor Jesus, né, não quisesse que você fizesse nada para Ele, sabe o que Ele tinha feito, jovens? Você tinha levantado a mão e Ele tinha te levado para o céu. Pronto, cumpriu o propósito. Jesus já na hora ali, ó, vem meu filho, para o céu não. Se você aceitou Jesus e Ele te deixou aqui na terra, é porque tem uma finalidade. Tem um propósito para a igreja do Senhor Jesus. E todo cristão, todo crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele tem que ter um propósito de vida. Né? E talvez você está aqui nesta noite e está perguntando para o Senhor, Senhor, qual é o seu propósito em mim? Qual é o seu propósito para mim? Porque eu não acredito numa vida cristã vazia, de crentes sem experiências com Deus, porque crentes que não têm experiência com Deus, ele só dá trabalho. Crente que não tem vida com Deus, ele não produz nada. Nada tá bom, nada tá legal, tá sempre frio, tá sempre insatisfeito. Mas o Senhor Jesus, Ele te chamou para um propósito. E se o Senhor Jesus te deixou aqui, no meio desse templo, na terra, é porque Ele está te chamando para algo específico. E aí, né, a Bíblia nos conta a história que o Senhor Jesus, Ele veio à terra, mas Ele também foi perseguido, Ele cumpriu o propósito dEle, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí quando Jesus morreu, o que aconteceu? Os discípulos ficaram desesperados, né? O nosso Senhor morreu e agora o que vai ser de nós? Muitos desacreditados nas promessas que o Senhor havia feito para eles, né? E ali se espalharam. E aí ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscita e Ele começa a aparecer aos seus discípulos. E quando Ele começa a aparecer para um, o outro é incrédulo, Ele fala, então coloca a mão aqui. E Ele come com um, come com o outro. E isso foi durante 40 dias. E aí os discípulos estão no monte juntamente com Jesus. E o Senhor dá uma ordem para eles. Né? Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Vocês nunca mais ficarão sozinhos. E aí Jesus fala assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E esse poder é para quê? É para quê? É para mim ficar sentado? É para mim ficar conformado? Ficar cheio só para mim? Não, esse poder é para você espalhando o amor maravilhoso e grandioso desse Senhor Jesus. Vão pelo mundo, pregue a minha palavra. E aí Jesus fala para os discípulos, olha, eu estou indo. Fica em Jerusalém. Está aqui, ó, no capítulo 1. No verso 4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, né? Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas por que eles tinham que ficar em Jerusalém, esperando esse revestimento, irmãos? Jesus poderia ter deixado os discípulos, a igreja, realizar a obra sozinhos, sem mandar o Espírito Santo. Na sua própria inteligência, imagina, né? Se o homem com um pouquinho da sabedoria que tem, já faz tantas coisas, né? E aí se Deus deixasse o homem realizar a obra missionária sozinho, né, no jeito dele, na inteligência dele, mas o Senhor Jesus sabia que nós não seríamos capazes de fazer. Então o que ele fez? Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Deus não nos entregou a nossa própria inteligência, a nossa própria sabedoria humana. O Senhor não deixou a igreja dele, o barco da igreja dele, né, à beira do mar, revolto, naufragando, não. Ele enviou o Consolador, o doce Espírito Santo, para nos dar autoridade. Aleluias. E aí o que eu entendo com isso?
Mateus 11, 28. Jesus faz o convite ao pecador. Em Atos, Jesus está chamando esse pecador arrependido, convertido, lavado no sangue do Cordeiro, para ir com ele para todo mundo e fazer a obra dele. E aí ele fala, olha, vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês não estarão sozinhos. O Senhor não nos entregou a nossa própria sabedoria. E outra coisa, eu entendo com isso, que não há obra de Deus sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não há trabalho com criança sem a ação do Espírito Santo de Deus. Não há trabalho de mocidade sem a ação do Espírito Santo de Deus. Tudo que é feito tem que ter a presença maravilhosa do nosso doce amigo Espírito Santo. Nós precisamos dele. Não há círculo de oração sem o Espírito Santo. Não há trabalho de mulheres sem o Espírito Santo. Porque nós precisamos da orientação do Espírito Santo em tudo. E por que Deus não nos entregou a nossa própria sabedoria humana? Porque senão, sabe o que ia acontecer? A gente ia se gloriar. A gente ia bater no peito e ia se achar muito suficiente. Mas aí tudo que é feito dentro do templo, fora do templo, é para ele. O Bruno disse aqui que Deus ele usa pessoas pequenas. Pessoas pequenas, na mão de um Deus grande, faz coisas grandes para o Senhor. Quando nós vamos para o campo missionário, né? Quem sou eu? Aí você deve pensar assim, mas eu não sou filho de pastor. Eu sempre falei isso com Joyce. Não sou filha de pastor, o Bruno não é filho de pastor. Não temos ninguém no ministério. Mas aí o Senhor tem uma promessa na nossa vida. E aí é melhor ainda, sabe por quê? Porque quando você não tem nenhuma escadinha, você vê que realmente foi Deus quem te colocou lá. Quando você tem escadinha para facilitar a sua entrada naquela porta de emprego, a sua entrada naquela faculdade, aí é fácil. Mas quando você vive na total dependência do Senhor, a glória é só dele. Irmãos, quando eu fui ter o Benjamin lá na África, né? E eu falei outro com a irmã Jandira, o Benjamin foi a melhor coisa que me aconteceu no campo missionário. Porque Deus ele vai te chamar, ele vai te levar. Mas também Deus sabe as suas necessidades. Quando nós chegamos na África, né, em pouco tempo, irmãos, 2 meses, o pastor que estava lá foi embora para Portugal. E eu e o Bruno tivemos que assumir a igreja. Né, nós servimos ao Senhor, para quem não sabe, em Cabo Verde, África. Cabo Verde é um país que é dividido por 10 ilhas. Uma dessas ilhas não é habitada. Né, nós moramos na ilha de Santiago, né, na cidade de Assomada. Santiago é a maior ilha que tem. É uma ilha que ainda guarda as tradições africanas, questão de roupa, né? Esse tecido aqui, preto e branco, é o tecido próprio da terra. Cada país da África tem o seu próprio tecido que, né, é assim, é daquele país. O que nós estávamos ontem, aquele tecido vermelho com amarelo e branco, ele é de Angola. É o tecido original de Angola. E Cabo Verde é o preto com branco. Então, assim, quando nós chegamos ali, Deus tinha falado que estava nos levando para um avivamento naquele lugar. Falou, estou levando vocês para um avivamento. E Cabo Verde é o nosso campo intermediário. O que é o campo intermediário? É o primeiro campo. Para você ter experiência, para você crescer, é o primeiro campo. E aí você chega lá, e o pastor que estava lá para te auxiliar vai embora, pastor. E aí? E aí, ele foi. Falou, Bruno e Mônica, eu estou indo para Portugal, com as minhas filhas, com a minha esposa, Bruno, e vocês vão assumir a congregação. Só que aqui, né, lá no Rio de Janeiro, nós já trabalhávamos com criança, com adolescente. Desde os 13 anos, outra vez que eu vim aqui, eu contei um pouco dessa experiência. Né? E aí, 15 anos trabalhando com aquelas crianças e com aqueles adolescentes. E aí você não sabe por que Deus te leva para certas áreas. Mas, na verdade, é o preparo de Deus para algo que Ele vai colocar nas suas mãos. Então, seja fiel no pouco. Seja fiel no escondido. Meu pastor sempre fala, tem o tempo do anonimato. É aquele tempo que ninguém está te vendo. É aquele tempo que parece que tudo que você está fazendo não tem valor. Você está escondido como Davi. Né? Sendo tratado pelo Senhor, crescendo, tendo experiência. E eu passei por esse tempo.
O Bruno também passou por esse tempo. Nas escondidas. Muito pelo contrário. Sabe o que as pessoas falavam? Essa garota é maluca. 70 crianças. Meu Deus. Passava na rua e falava, lá vem Moisés. Essa menina não vai casar. Essa menina não vai dar nada. Esse namoro não vai dar em nada. Esse noivado não vai dar em nada. Era assim, irmãos. Só que eu tinha uma convicção tão grande que o Senhor me chamou para aquele trabalho, que eu fiquei 15 anos da minha vida com aquelas crianças. Só parei quando eu casei, com 28 anos. Eu casei, terminei minha faculdade, estava mega tranquila, e o meu pastor chama a gente e fala, vocês ainda querem ir para o campo? Sim, pastor, ainda quero ir para o campo. E outra coisa que Deus está me fazendo lembrar aqui, Deus vai te chamar no momento em que parecer que está tudo perfeito. Você casou, está concluindo sua faculdade, está com um trabalho legal, está com um carro legal. Aí tá, a vida tá tipo, caraca, eu tô bem pra caramba. Aí, Deus vai te chamar pro particular. E vai te perguntar, você lembra que você falou que queria ir pro campo missionário? Ainda tá de pé? Você lembra que você queria fazer isso para mim? Ainda está de pé? Está disposta a renunciar? Está disposta a colocar no altar e me seguir? Só que, irmão, sabe o que? Nós somos bem falhos. Quando chega esse momento, a gente fala, Senhor, agora eu estou casado. O Bruno uma vez falou bem assim para mim, Monique, eu queria muito ir para o campo, eu vou ir para o campo. Eu vou te deixar aqui se você não quiser ir, Bruno. Eu vou para o campo, noiva, eu vou para o campo. E eu fiquei impactada com a missão da minha igreja. Minha igreja tem missionários em Guiné-Bissau, Senegal, né, Colômbia, no Maranhão, outros países. E assim, quando eu fui lá, primeira vez, eu fiquei muito impactada pela organização, pelo cuidado com os missionários. Né, a nossa igreja, ela sustenta mesmo, irmãos. Sustenta mesmo. Ela não manda o missionário e abandona lá, não. Eles cuidam. Né? E graças a Deus nós estamos bem amparados nesse sentido. E, mas aí essa igreja é muito grande. Não, irmãos, isso não é desculpa para se manter um missionário no campo. Meu pastor fala, o pastor de missões, diz que tem igrejas que são apoiadoras da nossa, que eles fazem a união, né? Então, assim, eles ajudam a manter os missionários no campo. São igrejas parceiras. Ele falou que tem uma igreja, pastor, que é pequenininha, humilde, e é a igreja que mais contribui. E ele fala chorando, irmãos, eu fico impressionado com isso, porque é a igreja que você olha assim, minúscula, mas às vezes a gente está preocupado, irmão, com um bom banco, com ar-condicionado, com isso, com aquilo, e missões depois. Vamos ficar rico primeiro. Vamos ficar bem. Você nunca vai fazer missões se você estiver esperando isso acontecer. Porque missões não se faz com os grandes homens, com os milionários. Não é com a oferta da viúva, dos pobres, dos pequenos, que se faz missões. O que Deus quer de você é uma iniciativa. Irmãos, escreva isso. A igreja que se envolve com missões, ela cresce, ela avança, ela não fica presa entre quatro paredes. Irmãos, enviar um missionário para o campo é necessário. É necessário. Eu fui numa igreja, irmãos, em Minas Gerais, depois que nós chegamos aqui no Brasil, e eu fiquei muito impactada, porque era uma senhora de quase 70 anos que convidou a gente para ir. E assim, ela estava numa guerra muito grande com o ministério da igreja, porque assim, os pastores não queriam fazer missões não, irmãos. E ela assim, irmão, sabe, pastor? Pegando ofertinha com ofertinha, pastor, para ajudar o missionário de... Aonde é que tu tá, Joyce? Um missionário na Venezuela. Aí manda 500 para um. Aí, mais 500, 600 reais para o missionário lá de Cabo Verde. Para um da outra ilha lá, que ela ajuda a sustentar. Você tem que ver. Aquela mulher se esmurrando para fazer a obra de Deus. E um monte de gente, sabe? Indo contra.
Se você está indo contra a obra missionária, você não está indo contra o seu pastor, não. Você está indo contra o próprio Deus. Porque Deus está em missões. É Deus que está em missões. Você é apenas o cooperador dele. Tem um irmão da minha igreja que fala: ei, tira a mão do meio, porque senão você vai se machucar. Porque essa obra é de Deus. E aí eu falei: Bruno, é assim mesmo, Bruno. E aquela senhorinha brava, sabe? Enfrentando mesmo aqueles homens, para não deixar de mandar o dinheiro dos missionários. Nessa pandemia, irmãos, muitos pastores tiraram seus missionários do campo. Sabe o que eles faziam? Nem pagava passagem. Né? Na pandemia teve aquela questão do voo grátis, né? Que tirava do país. Aí lotava um avião só de brasileiros e tirava e levava. Muitos pastores mandaram seus missionários voltar nesse tipo de voo. E tinha um irmão lá em Cabo Verde, estava com a gente, ele lá perto, fazendo um trabalho lindo, pastor. Ele, a esposa e o filhinho. Trabalho com criança, num local que não tinha uma igreja. Bem longe da gente. Eu e Bruno tá num lugar e ele estava no outro. Irmãos, o pastor dele tirou ele do campo. Porque a igreja no Brasil, o templo do Brasil estava em construção. Cadê o amor pelas almas? Tirou ele do campo porque não podia pagar o sustento dele. Não podia não, não queria. Para poder botar ar-condicionado, para poder custear o banco, para poder... Irmãos, Deus não está se preocupando com isso, não. Vão e pregue a minha palavra em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? As pessoas precisam ouvir enquanto você está aqui. Né? Eu estou lá. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente vê ele em tudo, em missões. Em tudo, em tudo. Em tudo. Benjamin foi, né, nascer, o nascimento dele, eu estava contando sobre isso. E aí estava no auge da pandemia. E o Bruno não podia ficar comigo no hospital. Eu tive que entrar sozinha. E aí eu entrei para a sala de parto. Só que as minhas contrações, elas não subiam. E o meu parto não estava evoluindo. Benjamin nasceu, irmão, de 4,1 kg. É grande? Grande. Para mim, que só tenho 1,58 m, 4,1 kg. 5 centímetros. Irmãos, ele era muito grande. E aí, quando eu entrei, né, o Bruno me levou até a metade do caminho, orou por mim e desceu. Eu entrei no hospital 8h30 da manhã. E ali, sabe que hora do Benjamin nasceu? 00:40. E nesse processo eu estava ali sozinha. Mas o engraçado é que antes de me internar, um monte de gente falou assim: ó, quando você estiver lá eu vou mandar fulano te ver, que eu conheço fulano, conheço Bertano, todo mundo conhecia todo mundo, né? E aí queriam me deixar tranquila que ia mandar alguém conhecido lá para me dar um apoio moral. E o Bruno não estava comigo, o Bruno ficou lá embaixo esperando. Quando foi umas 7h30, uma enfermeira chegou, né? E aí toda hora toque, nada de sentir a cabeça do bebê, porque o Benjamin não desceu. Ele estava virado, mas ainda não tinha descido. Mas deu 40 semanas e ele era para nascer nesse período mesmo, entre o dia 14. Foi exatamente no dia 14 que eu comecei a sentir as dores. E aí, né, uma enfermeira 7h30 falou: nossa, você está com 7 de dilatação, vamos para a sala de parto, irmão. E eu inocentemente fui para a sala de parto. Chegou uma senhora e me mostrou o gráfico: olha, tá assim, ó, as suas dores vão lá em cima e desce, né, não tem passagem. Tem aquela ocitocina que eles chamam de pimenta. Mas eu não vou colocar pimenta agora não, a gente vai esperar, né? Porque essa ocitocina, irmão, ou você vai para o céu e morre, ou você suporta o processo. É para forçar o parto. E aí ela falou: não estou com pressa, eu vou esperar. Nisso, essa senhora saiu e veio uma médica. Que aquela mulher foi para provar a minha fé mesmo, dependência total de Deus. E ela falou assim para mim, né, com maior ignorância, falou: olha, seu parto não está evoluindo, e aí não estou sentindo a cabeça do bebê.
Irmãos, ela botou a tal da ocitocina. Quando ela colocou a ocitocina, irmãos, eram umas 7h30, 8 horas da noite. E o batimento cardíaco do Benjamin caiu de 175 para 70, assim, na hora. Mas eu estava tão anestesiada assim, não com anestesia, que eles ainda não haviam aplicado nenhuma anestesia em mim, mas eu estava sem reação. E aí eu olhei para o lado e falei, nossa, o batimento caiu para isso. Pensei, pi. E eu ali, e aquela médica fazendo assim, ela não dava tempo para fazer uma coisa ou outra, ela ia fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí ela falou assim, ela colocou ali o frasco de soro com a ocitocina. Irmãos, quando ela colocou a dor, né? Foi aquela dor bem forçante mesmo, de você pensar, eu não vou aguentar. Eu falei, Deus, eu não vou aguentar. E aí ela falou assim para mim, falou assim para outra enfermeira, pega aquela agulhona, é minha última tentativa. Falando na minha frente isso. Ela foi lá, irmão, e furou a bolsa. Quando ela furou a bolsa, o bebê já tinha feito popô na água, né? O Benjamin estava em total sofrimento fetal. E ela virou e falou assim, vamos levar ela para cesárea, porque desde o começo era para ser cesárea. Era para ser cesárea, irmãos. Só que ela falou assim, brasileira adora uma cesárea. E ela ficou ali fazendo eu sofrer até o final, irmãos, até o final. Quando foi 00:30 e pouca, 00:40, ela viu que não estava dando certo, que o bebê estava praticamente morrendo. Ela me levou para a sala da cesárea, fez um corte assim, menos de 5 minutos, ela tirou o bebê. E Benjamin, mesmo com o batimento cardíaco a 70, tendo feito popô na água, passado da hora de nascer, ele nasceu chorando. Aí, irmãos, eu estava dormindo, você tem noção? Eu estava tão cansada, pastor, que eu cochilei. Quando elas colocaram anestesia, eu dei aquela cochilada. E quando ela tirou, eu só acordei com choro. Mas só que a médica me mostrou o bebê aqui, sim, bem longe, e levou ele. E eu tava, tipo, né? Irmãos, o Bruno esperando notícia, todo mundo do Brasil orando. O Bruno tinha colocado na internet que eu tinha entrado para a sala de parto. E muita gente orando. E minha mãe falou que num determinado tempo, Deus falou com ela que tinha uma médica que estava atrapalhando o meu parto. E aí ela e minha tia foram orar. O poder da oração. O Espírito Santo de Deus, ele se comunica. Se comunica com os seus. E aí, irmão, minha mãe falou que orou aí, muita gente aqui no Brasil orando, a igreja do Senhor orando, na minha igreja todo mundo orando e perguntando, Bruno, cadê Monique? Irmãos, eu esqueci de falar pro Bruno, porque eu estava sem celular, que o bebê tinha nascido. E eu estava tão assim, né? Eles me levaram para uma sala sem o Benjamin. E aí eu perguntava assim, eu estava em frente a um relógio, 3 horas da manhã, eu falei, cadê o bebê? Ah, ele já vai vir, eu pensei, ele deve ter morrido. Porque lá acontece muito isso. Normal. Bebê morrer, a mãe morrer no parto, né? É uma negligência total. E aí, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 da manhã, e eu, cadê o bebê? 8 e pouca da manhã, elas vieram com o Benjamin. Ai, irmão, mas eu glorifiquei tanto a Deus. Tanto a Deus. Porque ele estava perfeito, perfeito. Ele não precisou ficar pegando banho de luz, nada disso. Irmão, uma criança que passou todo esse processo que eu acabei de falar para você, irmão, no mínimo, era para ter ficado lá um tempo. E o Senhor não permitiu. Porque não era qualquer uma que estava ali dando a luz. Era alguém que o Senhor chamou, enviou e tem cuidado, tem sustentado. Porque quando o Senhor te chama, Ele te capacita. Não falta pão, não falta água. Vai ter alimento para sua família, vai ter proteção na sua casa. Porque quando o Senhor chama, Ele cuida. Oh, e decante, e aí depois que eu saí do hospital, uma moça falou assim, uma pastora, nossa, eu estava do lado lá, por que você não me chamou? Eu falei, pastora, é para a glória ser totalmente do doce, meigo Espírito Santo de Deus. Eu não devo nada para ninguém. E o Senhor Jesus não deve nada a ninguém. Porque foi Ele quem cuidou de mim do começo ao fim. E hoje eu estou com o meu Benjamin andando para lá, andando para cá. Eu glorifico ao Senhor porque cada abraço que Ele me deu naquele campo missionário me aliviou. Cada beijo que Ele me dá, cada vez que Ele me chama de mamãe, irmãos, você não tem noção. Eu precisava do Benjamin.
Deus, Ele sabe o que você precisa. O Espírito Santo de Deus, jovem, sabe o que vocês precisam. Ele está contemplando o teu choro, o teu sofrimento. Ele está contemplando tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa. E muitas das vezes não tem ninguém do seu lado, é porque é para a glória ser totalmente dele. Passei tudo isso, não fiquei traumatizada, não fiquei... Uma médica falou para mim, você está com depressão pós-parto. Eu falei, atribulada, sai daqui. Você não sabe nem o que é depressão pós-parto. E eu não aceito isso na minha vida. E eu não tenho depressão pós-parto, não. Aleluias! Deus, Ele cuida, igreja. O Espírito Santo de Deus está com você. Ele está em missões. Ele ama missões. Outra experiência que nos marcou bastante ali foi, que lá em Atos fala que o Senhor, Ele acrescenta as almas na igreja. Não sou eu, não é o pastor, não é o líder de jovem, não é a líder das irmãs. Quem acrescenta é o próprio Deus. Enquanto a igreja está em comunhão, no partir do pão, na oração, fazendo a obra, unidos, todos no mesmo propósito, é o próprio Deus que acrescenta. Você só é canal, Boaz. Eu só sou o canal, porque quem faz é Ele. E aí, assumimos a congregação, que ela luta, uns aceitam, outros não aceitam. Lembra, amigo, eu te contei? O povo vindo contra, e aí você... Mudança de pastor sempre acontece isso, até no Brasil acontece, imagina na África. E aí, muita gente contra e tal, e a gente ali, irmãos, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aquilo que a gente sabe, criança. Criança e adolescente é o nosso, que a gente mais gosta de trabalhar na igreja. E a gente começou a investir nas crianças, nos adolescentes. E aí o Bruno, desde que chegamos, ele já saiu daqui do Brasil com essa ideia do projeto de futebol. Assim que chegamos lá, o pastor que estava lá nos ajudou a implementar esse projeto, que é o projeto Soma Kids. Nós temos um total de 150 meninos, estamos em 3 lugares da ilha. Precisamos de bola, tenho que falar aqui, precisamos de bola, precisamos de colete. Se você quiser abençoar o nosso projeto, esteja aí, entrando em contato com a Joyce depois. Nós vamos embora dia 28 de dezembro e estamos precisando de bola, irmãos, para poder continuar o nosso projeto lá. Então, o que aconteceu, ali nessa coisa toda de você não perder o foco, porque o missionário não pode perder o foco. Você desanima, você fica meio, mas você tem que saber quem te chamou. Porque se você não sabe quem te chamou, você volta na primeira prova, você arruma sua mala e fala, tá louco? Esse povo doido, eu não quero nada que esse pessoal não for para minha igreja. E aí, irmão, a gente também eu e o Bruno, a gente é duro também. E aí a gente começou a pedir a Deus estratégias. E montamos o projeto Soma Kids. E o projeto Soma Kids está num orfanato. Lá tem um orfanato chamado Aldeia SOS. Eles pegam as crianças de famílias bem carentes, que não tem condição de alimento e tal, eles dão essa moradia para essas crianças e colocam uma mãe do governo. Cada casa tem uma mãe. Cada SOS tem 10 casas, representando as 10 ilhas. E aí a gente conseguiu entrar nesse orfanato. E o Bruno corta cabelo também. Aí o Bruno se utiliza da profissão dele para cortar o cabelo de todos os meninos do orfanato de graça. Em 15 dias, Bruno vai lá e deixa os meninos tudo bonitinho e tal, faz a lua na testa, a estrela, eles adoram, irmãos. Querem ser tudo Ronaldinho, aí Neymar, tudo que lança aqui no Brasil, eles querem lá também. E aí a gente já tem maior... Sabe, já pegamos aquela intimidade com eles, e tem todo esse carinho com eles já. E aí o Bruno cortando o cabelo dos meninos lá, sempre vai, tem um senhor que é o marceneiro do orfanato. Faz esses bancos, faz coisas lindas. Hello, my baby. Amém. Vai. Aí, o nome dele é Augusto. E Augusto tá lá fazendo um sofazinho. E o Bruno cortando o cabelo dos meninos, e os meninos sempre chamam o Bruno de Bruno, o professor ou pastor.
professor por causa do projeto, e o pastor que já foram na nossa igreja, então, pastor, professor. Aí o Augusto tá lá, e o Bruno falou, Augusto, vem cortar cabelo, Augusto. Deixa eu tirar lá, não fala cortar cabelo, lá fala tirar cabelo. Vem tirar o cabelo. Aí Augusto sentou lá, Bruno não pregou pro Augusto. Bruno só cortou o cabelo dele, conversou com ele, e aí, foi embora. Aí quando o Bruno foi embora, ele chamou os meninos e falou assim, ele é pastor? Aí ele é pastor, o professor é pastor. Mas de qual igreja? A igreja dele fica ali, assim, explicou o endereço da igreja para o Augusto. Augusto é guineense, mora em Cabo Verde há 15 anos. Toda a família dele em Guiné é espírita, né? E Augusto estava ali. Só dele ouvir a palavra pastor. No domingo, isso foi no sábado. No domingo de manhã, Bruno chega na escola dominical. Quem estava lá? Augusto. E aí, Bruno, Augusto, que surpresa você aqui. Que alegria, tal. Aí conversou com ele, a gente ficou numa alegria danada. E Augusto foi para a escola dominical um dia. No outro domingo foi de novo. 2 meses está Augusto na escola dominical. Daí a pouco Augusto, pastor, quero me batizar. E Augusto participa do discipulado. 30 e poucos anos, irmãos. Um homem já. E aí o Bruno discipula o Augusto. O Augusto se batizou antes da gente vir para cá. Ele desceu as águas. Mas aí, irmãos, nós não pregamos para o Augusto. O Bruno não pregou para o Augusto. Quem fez? Quem convenceu Augusto do pecado? Que ele é um pecador, que ele precisava de Jesus? Foi quem? O Espírito Santo de Deus que está em missões. Aleluias! E aí, irmãos, o Bruno foi perguntar para Augusto, me conta a tua experiência de servir a Jesus. Não, pastor. Aquele dia que você cortou meu cabelo, eu perguntei para os meninos se você era pastor. E quando eu fui dormir, a palavra pastor ficou na minha cabeça. Pastor. Eu preciso ir na igreja, Ficou assim. Eu preciso ir para a igreja, Por isso que ele foi para a igreja. Irmãos, você serve um Deus poderoso. E aí, quando eu falo que é Ele que acrescenta, é Ele que acrescenta mesmo. Você só tem que estar fazendo a vontade dEle. Respeitando as leis. Fazendo o que tem que ser feito. Mas é Ele quem vai fazer crescer. E aí eu tenho mais uma experiência. Que também é questão do Espírito Santo. É tudo para Ele, é tudo Ele. É Ele quem faz. Irmãos, eu assim que cheguei em Cabo Verde, os cabo-verdianos é da nossa cor. São bem parecidos comigo e com o Bruno. Eles não são muito escuros, não. Como guineense, senegalês, eles são da pele mais escura. Os cabo-verdianos têm uma mistura muito grande. Tem ilhas que as meninas são brancas, têm olhos verdes. Tem ilhas lá que as meninas têm cabelo cacheado, grande. E a ilha que eu tô é a ilha que são mais os moreninhos, cabelinho assim e tal. Deus sabe o que faz na missão. Até para te enviar para um lugar e te enviar para um lugar que você vai se identificar com o povo. E aí, irmãos, tô eu lá, 2 meses em Cabo Verde. Fui no mercado. Irmãos, eu estava com uma bata, com uma calça por baixo, uma bata africana. Estava de trança, essas tranças que coloca. Estava de trança, estava bem africana, irmãos. E aí eu fui no mercado, tal. E quando eu passei, tinha uma moça que se chama Gabriela. Ela estava afastada da nossa igreja lá, essa igreja, há 12 anos. Ela se converteu quando os outros missionários passaram lá. Só que ela ficou 1 ano e pouco, se batizou, casou e se desviou. Estava 12 anos afastada. E aí eu passei, estava vindo ela com a filha de 11 anos, a Roniela. E aí, irmãos, eu não conhecia ela, ainda não tinha visto ela. Passei direto. E aí ela virou para a filha dela e falou assim, ela me conta isso sempre, ela conta isso sempre lá na igreja. Rony, tá vendo aquela menina ali? Ela é diferente. Sei. Irmãos, ela conta que teve algo em mim que chamou a atenção dela. E aí eu passei. Aí quando eu voltei, onde a Gabi estava, perto da minha casa, com a irmã dela, que é da nossa igreja. Aí a irmã dela falou, missionária, vem aqui, essa aqui é a Gabi, minha irmã. Tal. Aí ela falou, eu te vi, missionária. E falou isso que eu tô falando aqui, ela falou para mim naquela hora ali. E aí conheci ela, tal. Isso era uma sexta-feira, em abril.
Aí convidei ela para ir na igreja. Falei, vamos na nossa igreja no domingo e tal. Ela falou que estava 12 anos afastada, da família toda, casamento destruído. Irmãos, o diabo estava fazendo arruaça na família dela. Né? Marido com bom emprego, com a vida bem estruturada, mas a família toda destruída e 12 anos afastada. E aí eu falei, e o projeto do Bruno é pertinho da casa dela. Aí no sábado a gente já foi fazer a visita para ela na casa dela. Foi eu, Bruno, mais uma irmã lá para interpretar o crioulo. E aí ela chorou muito, pediu nossa ajuda, pediu oração. E aí, ó, no domingo eu vou vir te buscar para a igreja. Domingo de manhã cedinho, tava eu, Bruno lá, com a Kombi, fomos pegar ela. Foi ela e as 3 filhas, o marido não foi. E a Gabi foi na igreja, na hora do apelo ela se reconciliou com Jesus. Irmãos, tem 3 anos e pouco que eu estou em Cabo Verde, esse tempo todo. A Gabi está firme lá com Jesus. Eu preguei para a Gabi, Gesimiel. Eu preguei para a Gabi, Joyce. Não. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. A glória é dele, é para ele. Seja dependente do Espírito Santo de Deus. E assim, essas experiências são tão tremendas, porque a gente não fez. E aí ela foi, levou as filhas, e esse tempo todo estávamos orando pelo marido. Uma luta, pastor. Cabo Verde é um país onde o suicídio é toda hora. É um espírito muito forte. Muito forte. Lá é um lugar alto, as pessoas sobem assim no penhasco, irmãos, e ó, pula. Antes de vir também um jovem se enforcou perto da nossa igreja lá. Nós tivemos também uma experiência muito ruim de uma adolescente da nossa igreja, pastor. Deus salvou a família dela toda, se batizaram. Ela estava caminhando com a gente, irmãos, participava da escola dominical comigo, era minha aluna na escola dominical na classe do adolescente. A menina estava se preparando para o batismo. Mas nesse período, né, veio umas visitas para a casa dela, aconteceu algo na casa dela. E a mãe bateu nela sem ela explicar se estava namorando ou não com o rapaz. Num domingo de manhã ela foi para a igreja, assistiu a minha aula, eu falei sobre arrependimento, falei sobre perdão. 2 anos e pouco com a gente já. Né? E aí, saiu daquele culto 12:30, 1h, foi para casa. Foi questão de chegar em casa, a mãe desentender com ela, ela ficar revoltada, correr para o penhasco. Virou para a irmã e falou assim, vocês nunca mais vão me ver. Minha mãe nunca mais vai me bater, irmãos. E ela pulou. 15 anos. 15 anos. Lá o diabo atua assim. Porque as famílias, né, os jovens não têm pai, a maioria os pais vão tudo embora, abandona. Os filhos são criados só pela mãe. Então tem muita depressão, muitos jovens com aquela coisa de desprezo, de abandono. E o diabo trabalha nisso. E aí eu e Bruno nesse período ficamos assim, irmãos. Foi a luta, o missionário passa por isso também. E aí aonde nós erramos? Por que ela não me procurou para conversar? Por que isso? Porque aquilo, irmãos, a gente chorou tanto, a gente ficou desolado, sabe? Foi assim, escovava o dente, eu via, eu pensava lá na menina. Falei, meu Deus, por que que ela fez isso? E aquilo assim, desviou a família toda. Toda. Embaraçou tudo. E o pai, o marido da Gabi, o que o diabo fez com ele também? A mesma coisa. O diabo começou a falar para ele, se mata. Ao ponto de um dia ela chegar em casa, irmãos. Ele pegou a faca e enfiou aqui, ó. Enfiou a faca, caiu no chão na frente das filhas, ao ponto da filha pensar que foi a mãe que esfaqueou o pai. Né? O espírito de suicídio muito forte ali, irmãos. E aí ele não morreu por isso aqui, ó, pastor. O médico falou que quase. Mas quando ele estava com a faca se esfaqueando, a Gabi falou, o sangue de Jesus tem poder. Na hora ele, caiu no chão. E aí chamou o vizinho, levaram ele correndo para o hospital. E isso, irmão, da Gabi já estava orando, jejuando. Ela entrou em batalha por aquele homem. Quer salvação para a tua casa? Quer libertação? Tem que ter jejum, tem que ter oração. Tem que pagar preço, igreja. E ali a gente sempre incentivando a Gabi, não, você tem que continuar buscando, orando de madrugada. E ela, irmão, uma guerreira, irmãos.
Deus não permitiu aquele homem morrer, pastor. Mas só que o que aconteceu, apareceu um espírito para ele. Ele falou isso pra gente, uma velha e uma criança aparecia para ele e falava assim, olha, eu vou te falar o que você tem que fazer. Irmãos, ao ponto de noite assim, ó, ela botar a mão, cadê ele? Sabe o que ele tinha feito, pastor? Botado um chinelo dentro do outro, indo para a beira do precipício, chegava lá e ficava assim, ó, de madrugada. E ela levantava da cama, ia atrás dele, pegava ele, o que você está fazendo? E aí ele, eu quero morrer, eu só queria morrer. E quando não queria morrer, queria ficar na rua, tipo um mendigo. Um cara que tem tudo, tinha tudo. Queria ficar na rua num lugar chamado lá, que a gente chama de... É um lugar que só tem cracuda, assim, né? E aí as pessoas ficam mendigando ali, ele sentia vontade de ficar ali, pastor. Um homem desviado do evangelho. E ele saía do nada, irmãos. E ia. Com aspecto de mendigo de 10 anos na rua. Oh, aleluias. Que todo espírito de depressão saia no poderoso nome de Jesus. Todo espírito de angústia, desejo de morte, desejo de se matar, de se cortar, nós, a igreja do Senhor, repreendemos você na autoridade que há no poderoso nome de Jesus. Receba a vida da parte de Deus agora. Seja sarado, seja restaurado. Receba o abraço do doce e meigo Espírito Santo. Receba alívio para sua alma nesta noite, em nome de Jesus. Oh, e decante o Espírito Santo de Deus desceu neste lugar. Oh, e delai desceu em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de depressão saia. Falta de sono saia. Em nome de Jesus, saia no poderoso nome de Jesus. Oh, aleluias. Sara esse povo nesta noite, Senhor. Sara esse povo nesta noite, Senhor. Feridas na alma, Senhor. Feridas na alma. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Receba a vida, você que está num buraco escuro e negro nesta noite. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Seja renovado nesta noite, seja restaurado. O Espírito Santo de Deus está passando aqui neste lugar. E Ele tem remédio para feridas ocultas. Ele tem bálsamo. Oh, aleluias. Não se mate. Não se corte. Oh, e decante o labaixubiniquiontanai. Cura, Espírito Santo de Deus. Aleluias. E aí, irmãos, esse homem nesse sofrimento, e a gente em batalha com aquela família. Tem uma filha linda, pastor. A menina canta, a menina toca, pega de ouvido. Ele tem mais de 60 hinos em crioulo escrito. Não cantou, um instrumentista assim nato. E a filha indo para o mesmo caminho. E aí, antes da gente vir para cá, irmão, estava assim no limite. E a gente preocupado com essa família. E ele tendo que ir para uma clínica de recuperação, viciado em álcool, diabo fazendo ali, levando ele ao fundo do poço, irmãos. E aí, ele em casa, estava tendo o nosso encontro kids, o nosso quarto encontro kids na igreja. E a filha dele canta, é uma menina que eu tenho um amor por ela enorme. Orem por ela, o nome dela é Roniela.
Tenho muito carinho por aquela menina. E aí, no domingo, Joyce, no último dia, a Rony está lá cantando, dança no grupo de gesto. Quando acabou o congresso, pastor, ela veio até mim e falou assim: missionária, eu quero falar com você. Falei: tá bom, Rony, vem aqui. Aí chamei ela ali no canto assim. Ela falou assim: missionária, é o meu pai. Ele me deu esse dinheiro aqui para me comprar um remédio de rato para ele se matar. Tirou 1.000 escudos do bolso. E ela falou assim... Irmão, imagina, uma menina de 12 anos. 12 anos. O próprio pai dá um dinheiro para ela comprar um veneno para ele se matar. Aí eu falei: como que você conseguiu ficar com esse dinheiro no bolso esse culto todo, Rony? Ela falou: missionária, quando eu saí de casa, eu orei. Eu orei, foi por isso que eu consegui ficar aqui. Fiquei mais tranquila. Ela me deu o dinheiro, eu e o Bruno conversamos com ela, orientamos ela, né? Falamos para ela não se sentir culpada, tiramos aquilo tudo que o diabo estava colocando na cabeça dela, pegamos ela, colocamos no carro, levamos ela lá na mãe dela, conversamos com a mãe dela. Irmãos, naquele dia o diabo pegou o pai dela de uma forma mais brava mesmo dentro de casa, ao ponto da mãe ter que chamar os policiais para levar ele amarrado para o hospital. E aí, foi para o hospital, ficou internado. E eu falei assim para ela: você tem que ser mais dura com ele. Ele não está respondendo por ele. Você que tem que responder por ele. E aí ela falou: não, missionária, eu vou fazer isso. E ela foi muito brava com ele aquele dia. Muito brava, pegou firme com ele. E aí ele saiu do hospital, foi para casa, irmãos. Isso foi segunda, terça, quarta. E como que tá, Gabi? Tá tudo bem, missionária, tal. Quando foi na quinta-feira, a gente estava no domingo, na segunda a gente ia viajar para vir para o Brasil. Bruno está dando a doutrina e ele chegou com ela. Sentou na última cadeira lá atrás. Bruno deu uma palavra rápida. E aí, quando encerrou o culto, ele levantou a mão e falou assim: pastor. Foi bem pertinho do Bruno e falou assim: ainda dá para aceitar Jesus, pastor? Eu preciso fazer isso antes que vocês voltem para o Brasil. Aí o Bruno orou por ele, né? Abençoou a vida dele. Viemos, na terça-feira viemos bem mais leves para o Brasil. E aí, irmãos, tá firme lá, esperando a gente voltar. Pastor, estou te esperando para a gente começar os estudos bíblicos. Eu preciso de ajuda, pastor. O Espírito Santo de Deus faz. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Então você que chegou aqui nesta noite, né? E meio desorientado, meio perdido. O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te abandonar. Coloque-se de pé nesta noite. Queria chamar a Joyce para me ajudar aqui no louvor. Irmãos, eu vou compartilhar uma última experiência. Eu não ia compartilhar essa experiência, mas Deus está me tocando para falar sobre isso aqui. Nosso culto lá, da busca. Deus começou a fazer uns trabalhos de libertação, irmã Jandira. E aí um dia Deus falou com o Bruno assim, no sábado à noite: olha, Bruno, a fulana, aquela menina, ela está com uma bola de ferro no pé. Amanhã, quando você chegar no culto, você vai pegar a sua mão e vai passar no pé dela. Bruno foi para o culto. Deus começou a operar algo tremendo na congregação. E aí, uma jovem se manifestou lá com o espírito maligno. Foi uma luta, mas Deus saiu vencedor. E aí, quando essa jovem é liberta, pastor, um jovem que estava caminhando há 3 meses na igreja sem aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Zidame, se batizou agora também, foi lá na frente e aceitou Jesus. E aí o Bruno vai em direção a essa menina e fala assim: Deus me mostra uma bola de ferro no seu pé. E ele mandou eu fazer isso aqui. Quando o Bruno faz exatamente o que o Espírito Santo de Deus mandou, irmãos. Aquela menina, bum, no chão. E aí, pastor, quando ela se levanta, meio assustada, ela pega o celular
Todos têm um celular com essa capinha, né? E ela tirou assim, ó. Daqui de trás, irmãos. Ela tirou uma gilete. Desse tamanho. E ela falou assim, pastor, me perdoa. Ela levantou o casaco, pastor. Estava tudo cortado. Chorando muito, ela levantou a blusa. A barriga dela estava toda cortada. As pernas dela estavam todas cortadas, irmãos. E naquele dia que Deus mostrou os pés, a bola de ferro nos pés dela. Sabe onde ela tinha cortado, irmãos? A sola do pé. Não há doença. E ela falou, pastor, eu estava muito aflita, eu cortei os meus pés todos. Nem culpa. Nós abraçamos ela, oramos por ela. Deus abriu uma porta para ela ir para Portugal estudar. O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, ele revela aquilo que está em oculto. Nada fica oculto diante do Espírito Santo de Deus. E quando ele revela, é porque ele tem amor à sua alma. Ele está cuidando de você. Ele está preocupado com você. Oh, Espírito Santo de Deus, quantos podem levantar a sua mão nesta noite e adorar o Senhor que liberta, adorar o Senhor que sara, que cura, que salva. Nesta noite é noite de salvação, é noite de restauração. Quem sabe, canta, canta. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ela se acalma. Se acalma. Oh, Espírito de Deus, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho. receba de Deus nesta noite cura. Nem importa. Receba de Deus nesta noite. Seja revestida de poder, de autoridade. Receba da parte de Deus nesta noite batismo com o Espírito Santo. Renovo para a vida de vocês em nome de Jesus. Nesta noite, em nome de Jesus, toda opressão maligna, eu te repreendo no poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que quer oprimir esta vida, saia, saia, saia no nome de Jesus, saia no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Receba da parte de Deus esta noite, vida em nome de Jesus. Espírito depressivo, saia, espírito depressivo, saia, no poderoso nome de Jesus. Para os que refrigério da parte de Deus. Receba refrigério da parte de Deus. Receba refrigério da parte de Deus. Receba refrigério da parte de Deus. Na sua alma, no teu coração. Seja abraçada que se pelo fechem diante da tua voz. Não há doenças, aleluia, nem culpas que fiquem de pé. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tá, é vida, é cura, é cura, é cura, é cura, é cura, aleluia, escudo para os que nele creem, não há ferrolho. Eu quero chamar nesta noite aqui na frente de você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, como seu amigo. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, hoje é noite de salvação. Vem aqui na frente, levante a sua mão. O Senhor Jesus marcou esta noite para o encontro contigo.
de pé. Em nome de Jesus. Em nome de A oportunidade está aberta. Já Se tem alguém que ainda não conhece Jesus, que ainda não teve uma experiência com Ele, deixa eu orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Em nome de Jesus. O segundo convite é para você. Oh, aleluia. Está vindo uma alma. Oh, Espírito Santo de Deus. Está vindo um jovem aqui na frente. Oh, glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Continue louvando, igreja. Continue louvando. Deus vai quebrar correntes aqui nesta noite. Deus vai aprisionar vidas aqui nesta noite. Hoje tem batismo com o Espírito Santo. Hoje tem cura da parte de Deus. Oh, e decante ela vai chuminicada, doenças, tem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Que quer firmar a sua aliança com Deus? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O Senhor Jesus está neste lugar e Ele está te chamando. Vinde a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado. Tem um alívio para a sua alma. Oh, e decante ela vai chuminicada. O segundo convite é para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você que quer ser batizado com o Espírito Santo. Quer receber mais de Deus, pode vir. Você que tem um chamado de Deus, que quer ir para missões, quer firmar uma aliança com Deus, vem aqui na frente, pode vir, venha sem medo. É a minha vida. Oh, aleluias. E nunca me cansarei. Aleluias. Pode vir, não tenha medo. Ordem as estrelas. Aleluias. E ao mar os seus limites. Quem tem chamado de Deus, tá sentindo o teu coração arder aí no teu lugar, venha ser renovado pelo Senhor, venha receber de Deus. Oh! No teu colo altíssimo. Vem ligado, jovens, fecha os olhos. Se derrame na presença de Deus nesta noite.